Então, agora vamos trabalhar um pouco sobre a IA na educação. A IA na educação é um setor novo. Ela, claro que ela já existe faz tempo, mas ela é um setor novo. Por quê? Esse tema a gente discutir é bem complexo. Então, a gente tem vários desafios, desde treinamento de professores, instituições, alunos. Então, é um processo novo que a gente precisa estudar ele e que a gente precisa entender isso. Dentro da IA, a gente tem um processo de revolução da personalização. Como que funciona isso? A gente fazer um conteúdo adaptado. Então, conforme as necessidades individuais de cada aluno. Entendeu? Então, com a IA, a gente consegue isso, identificar um problema de um aluno e adaptar conteúdos para eles. Ou seja, um exemplo bem claro aqui para você. Eu tenho uma turma com 30 alunos. Eu sei que cada aluno tem uma dificuldade, mas eu não consigo dar esses dados, porque eu tenho 10 turmas de 30 alunos cada um. Então, eu não consigo dar conta de tudo. E quanto mais eu inserir dados, mais a IA vai sendo treinada, mais ela consegue entender a minha necessidade. E ela consegue fazer o quê? Adaptar provas conforme a evolução do aluno, conforme a necessidade dele. Então, a gente insere os nossos dados lá dentro da nossa prova, nossa atividade. Esse aluno que ele não foi muito bem nessa prova. Então, você precisa, então, fazer uma aula personalizada para melhorar esse tipo de conteúdo. Identifica que nessas provas, 80% dos alunos erraram essa questão. Então, significa que você, precisa melhorar ou passar uma atividade essa. Então, os alunos tiveram, ou talvez não conseguiram entender esse tipo de questão, não conseguiram entender a disciplina, ou somente uma parte. Então, por isso que é interessante a gente identificar isso e ele consegue elaborar planos de aulas adaptativos e também provas adaptativas conforme a necessidade do aluno. E essas necessidades vai surgindo, a gente sabe que elas vão surgindo. Então, aí é na educação, otimizar também o trabalho do docente. Então, a gente tem trabalho muito repetitivos, tarefas, correção, relatórios, planos de aula, material de desempenho. Então, a IA tem esse processo. Então, deliberar nosso tempo e focar no quê? Criatividade. Então, o professor ele precisa ser criativo, ele precisa dar uma aula dinâmica, ele precisa ser mais espontâneo, ele precisa cativar o aluno. Então, quando você cativa alguém, você consegue melhorar a atenção dele e a pessoa fica mais interessada na aula e você aprende mais com isso. Então, isso que é bem interessante na IA. Então, ela tira o processo que você tem burocrático, claro que você consegue analisar isso, e sobra mais tempo para você ser criativo. Então, quanto mais a pessoa ser criativa, mais dinâmica ela vai ser e mais feliz também, porque tu está usando a parte do teu cérebro não operacional, mas sim da criatividade. E a criatividade libera dopamina e a gente fica mais feliz. Então, quando a gente não libera dopamina, a gente está sempre na mesma, a gente acaba ficando depressivo, cansado, triste. E a dopamina é o hormônio da felicidade, onde a gente consegue ficar mais atento, mais feliz, mais compreendendo melhor. Então, se a gente conseguir otimizar o nosso trabalho, que são nossas tarefas repetitivas, a gente consegue focar na criatividade. Aquela turma, talvez, se eu fizer isso, pode ser que melhore a minha aula. Então, mas o professor precisa ter o tempo para pensar, né? Ele não pode perder o tempo. Beleza? Então, aqui com a IA, a gente consegue também fazer o processo de análise de dados, de volume dos dados. Então, a gente não tem nosso volume a gente tem várias aulas, vários contraturnos, então a IA ela surge para fazer esse aspecto aqui. Analisar nossos dados, auxiliar na produção e também na evasão escolar. Ou seja, se um aluno ele não está feliz na aula, se ele não está feliz estudando, ele tem um grande processo de evasão. E o professor ele precisa cativar, ele precisa fazer uma aula interativa, precisa inovar em cada aula, não fazer um plano de aula e é para aplicar em 10 turmas totalmente uma diferente da outra. Ou aplicar um plano de aula em 10 turmas, sendo que uma estuda numa região diferente da outra. Então, a gente precisa se adaptar à realidade da turma e da onde que ela está inserida, né?
Esse é o objetivo, né? Teoricamente. Engajamento de habilidades. Então, com a IA, a gente pode simular jogos. Claro que aqui a gente está falando de uma coisa mais futura, realidade virtual. Então, e também a gente pode estimular a criatividade, o pensamento crítico do aluno e o pensamento de investigação. Quando a gente tira as partes das tarefas, então a gente tem que incentivar o aluno ao pensamento crítico, a criatividade dele, fazer ele pensar, fazer ele liberar também. A aula não precisa ser chata. Quanto mais chata a aula ficar, mais o aluno fica triste também. Então, se a aula for interativa, o aluno vai ser interativo, ele vai entender a aula. Isso que é interessante nesse aspecto do pensamento criativo. Quanto mais a pessoa ser criativa, mais ela vai ser crítica também, tá bom? Aqui a gente tem chatbots, dúvidas, então a IA consegue criar atividades fora do nosso aspecto. Aqui dentro da inclusão, isso que é interessante. Muitos alunos, hoje a gente sabe que tem um grande diagnóstico de TDAH, déficit de atenção, fora o autismo, que também vários alunos têm, né? E cada um deles com um aspecto diferente, porque um aluno é uma pessoa, entendeu? Como é que a gente vai adaptar um plano de aula se a gente tiver 3 alunos e cada um diferente em sala de aula? O professor acaba ele se esgotando, porque ele não consegue fazer. Mas, com a IA, a gente consegue adaptar, a gente vai inserir as informações, insere as necessidades do aluno, ele consegue adaptar o plano de aula e também a gente fazer essa inclusão do aluno em sala de aula. A gente não pode excluir esse aluno, a gente tem que fazer a inclusão dele, fazer ele participar, fazer a interação. E com a IA, ela consegue dar sugestões desses tipos de atividades ou dificuldades dos alunos também. Já na IA aqui, pessoal, a gente tem um outro processo, que é que a gente precisa estudar e precisa colocar em pauta, que não é fácil esse processo aqui, e a gente sabe que é um processo bem difícil, que é os desafios éticos e sociais. Primeiro, privacidade e segurança de dados. O ChatGPT ele tem um sistema de compartilhamento de dados, não de informação. Ou seja, eles têm os dados brutos, não a informação que tem dentro desses dados. Por exemplo, eu coloco alguma coisa sensível dentro do ChatGPT, ele não vai pegar aquela informação, ele tem dos dados, mas não da informação. Então, aí a gente já tem um aspecto, a gente tem que cuidar o que a gente vai escrever lá também, tá bom? Ela tem dentro do ChatGPT, ele tem chamado viés algorítmico, que esse daí, sim, ele é escrito por uma máquina, ele não é uma pessoa, e a gente tem que entender que ele tem um viés. Muitas vezes, se tu não inserir o prompt adequado, ele sim vai criar um viés. Por isso que a gente tem que criar um prompt correto para tirar esse viés e fazer alguma coisa corretamente, né? Daí a gente tem um risco de desumanização do ensino, onde que o professor vai usar tanto, que ele vai virar tanto no automático, que ele vai se sentir dependente da IA. A gente não pode também ficar dependente, a gente tem que usar a nossa criatividade e o nosso senso crítico de entender isso, porque tem muitos alunos que eu conheço que usam a IA e elas são dependentes da IA. Por isso que você tem que entender, o aluno vai lá e tira um 10 num trabalho que é para fazer em casa, mas chega na prova aqui, tira um 2. Tem alguma coisa errada, né? E isso é um dos riscos. É a mesma coisa que redes sociais. As redes sociais, ela é viciante, porque a IA dentro dela, o algoritmo, faz com que a gente vicie. O ChatGPT também, ele é viciante porque vicia você conversar com ele, entendeu? Então, a gente tem que entender isso. Muitas escolas não têm estrutura, então a gente tem essa falta de infraestrutura, na tecnologia nas escolas. Muitas vezes eu tenho escola que tem computador de 10 anos atrás, tem umas que já são mais atualizadas, tem lousas, mas a gente tem que entender que essa falta de estrutura é geral, não só no Brasil, em qualquer outro lugar.
Aqui a gente tem um aspecto bem interessante, uma formação insuficiente do professor. Muitas vezes o professor cria um prompt básico lá e vai utilizando ele várias vezes. Mas a IA ela não serve para criar plano de aula, ela serve para adaptar nossas informações para criar um plano de aula adequado. Não para criar um plano de aula genérico. Se tu inserir uma, que eu já falei, né? Se tu inserir alguma coisa genérica, ela vai dar informação genérica. Então a gente tem que entender isso, tá bom? Se ela inserir, se você dá informação genérica, ela vai inserir informação genérica também. Desculpa aqui, a necessidade de análise crítica das respostas da IA. E isso é bem importante. A gente precisa ter sempre o nosso senso crítico estimulado. A gente não pode deixar que a IA comande nós. Por isso que até o objetivo da OpenAI, a gente tem que analisar criticamente tudo que ela faz. Ela pode ser que a gente concorde? Pode, mas sempre dá uma analisada, né? Então, sempre dá uma analisada, olha, vê se é aquilo mesmo que você quer, e se ela te dá uma ideia boa, show de bola. Mas se ela não der uma ideia boa, adapte a realidade da turma, ou faça ela fazer essa correção.